E se existisse um recurso que fosse totalmente gratuito e que fosse totalmente natural e que fosse tão eficiente para tratar a depressão quanto qualquer dos antidepressivos que a gente tem hoje. E se ainda esse recurso fosse capaz de baixar o colesterol, baixar a pressão arterial, baixar a glicose no sangue, baixar o nível de triglicerídeos, melhorar o funcionamento do intestino, melhorar o padrão de sono e ainda emagrecesse. O que a gente faria com um recurso desses? Deveríamos usar, certo? Pois, surpreendentemente, esse recurso existe e se chama atividade física. Por atividade física, podemos entender qualquer coisa que se faça usando o corpo. Não há necessidade de se fazer uma academia especificamente, ou um esporte, ou alguma coisa assim mais programada ou mais organizada. Caminhar, dançar, simplesmente no próprio trabalho, fazer coisas usando o físico, já pode ser considerado atividade física. Claro que quanto maior o nível de intensidade, quanto maior o tempo de exercício colocado, maior o benefício que a gente vai obter. Uma atividade física discreta vai se traduzir num benefício discreto. Uma atividade física mais intensa, evidentemente, vai nos trazer mais benefício. É importante também lembrar que qualquer atividade é melhor do que nenhuma atividade. Ou seja, qualquer coisa é melhor que zero. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem no seu site, na parte de diretrizes sobre atividade física, um documento muito interessante, no sentido de mostrar o que as evidências científicas de hoje demonstram como os benefícios que a gente consegue obter com a atividade física. Qualquer um que queira consultar, isso está livre para consulta pública, não precisa nem sequer ser médico. Pelo Google a gente acessa sem dificuldade nenhuma. O que é colocado como um padrão bom para que a gente obtenha um nível de benefício satisfatório em termos de benefícios cardiovasculares, benefícios metabólicos, benefícios sobre humor, sobre autoestima, sobre a depressão. 2.000 calorias por semana de atividade física, de preferência fracionadas no maior número de vezes possível. Por quê? Existem alguns benefícios do exercício que são de curta duração. Por exemplo, a queda da pressão arterial, ela dura algumas horas apenas. Se você faz um exercício, durante o exercício, a pressão sobe, mas depois do exercício ela cai e fica mais baixa do que o seu padrão inicial por algumas horas. Se você faz uma atividade física uma vez por semana, você colhe esse benefício uma vez por semana. Se você fizer todo dia, você vai colher esse benefício da queda da pressão arterial todos os dias. Existem outros benefícios que são de duração mais longa. Por exemplo, a melhora da capacidade física, a melhora de fazer um esforço sem se cansar tanto. Isso dura várias semanas, tanto que uma pessoa pode ficar sem fazer um exercício organizado durante uma semana e ela não perde desempenho de maneira significativa. Todas as pesquisas até hoje feitas mostram que a atividade física é extremamente válida, é extremamente poderosa. Por exemplo, como eu citei anteriormente sobre a depressão. Na média, a eficiência dos antidepressivos é em torno de 50%. O que eu quero dizer? 50% das pessoas vão responder a um antidepressivo, qualquer um que você escolha. Quando você faz exercício, sem colocar antidepressivo, 50% das pessoas também melhora, também resolve a sua depressão. Ou seja, é tão eficiente quanto. E a atividade placebo. A atividade placebo é aquela que não é ligada à ação do medicamento, mas ao fato de a pessoa estar tomando algo que ela acha que é medicamento. Para tratar a depressão leve a moderada, essa eficiência do placebo é da ordem de 35%. Então isso quer dizer que nós podemos nos beneficiar da atividade física na mesma intensidade que a gente se beneficia de um antidepressivo, e que esse efeito é superior ao efeito do placebo. Na melhora do colesterol é evidente, não só com a queda do colesterol total, mas também com a redução do LDL, que é o mau colesterol, com o aumento do HDL, que é o bom colesterol, e uma coisa que tem sido cada vez mais frequente nos dias de hoje é a incidência de diabetes. E no diabetes também a atividade física é extremamente eficiente e extremamente poderosa.
Há uma pesquisa feita na França em que um grupo de pré-diabéticos, ou seja, pessoas que ainda não preenchiam o critério para diagnóstico de diabetes, mas que já estavam no rumo dele, foram separadas num grupo em que receberia medicação específica para isso e num outro grupo que faria atividade física, sem medicamento. A progressão para a diabetes foi maior no grupo de pessoas que tomou medicamento do que no grupo de pessoas que fez atividade física. Se esse recurso é tão poderoso, tão importante, tão valioso, gratuito, etc., etc., por que a gente não usa? Porque nós nos acostumamos a ficar acomodados no nosso, entre aspas, conforto. Aqui vale um pequeno detalhe, uma pequena historinha. Se a gente pensar na evolução do ser humano, no mecanismo de seleção natural, durante cerca de 200 mil anos, que é mais ou menos o que o Homo sapiens está nessa Terra, nós tivemos a seguinte situação: exposição do ser humano a uma situação em que nós tínhamos pouco acesso à comida e tínhamos a necessidade de fazer bastante atividade física. Então o que aconteceu? O corpo foi selecionando mecanismos pela seleção natural que permitissem a esse corpo funcionar bem dentro desse regime de pouca comida e bastante atividade física. O problema é que nos últimos tempos, vamos fazer aproximadamente 100 anos, nós temos acesso farto à alimentação e criamos um monte de máquinas, um monte de sistemas para diminuir o nosso esforço físico. O problema é que o corpo em 100 anos não consegue se adaptar, o corpo não modifica, ele não cria mecanismos que permitam ele funcionar bem dentro dessa nova situação. Não é possível então obter as mudanças que a gente quer do corpo. Então nós vamos ter que ajustar o esquema para algo mais parecido com aquele esquema antigo, em que a gente comia menos e se mexia mais. Então esse é o princípio, digamos, é a base pela qual a atividade física faz benefício no corpo, porque o corpo começa a funcionar dentro da programação para a qual ele foi projetado. É assim que funciona.